Olá, jovem jurista, aqui é o professor Ronaldo Bastos falando. Hoje eu quero falar para vocês, quero explicar para vocês, dar uma dica sobre o incidente de deslocamento de competência. Né? Eu acabei de chegar da faculdade, onde eu dou aula, e eu quero explicar para vocês isso, porque eu expliquei para uma aluna lá e eu acho que pode ser uma dúvida de vocês também. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma explicação mais direta do que esse incidente e depois eu explico as razões pelas quais esse instituto foi criado, né? Bom, o que é um incidente de deslocamento de competência? Onde ele está previsto? Ele está previsto no artigo 109, parágrafo 5º da nossa Constituição, foi acrescentado pela emenda constitucional 45 de 2004. O que é que diz o que é esse IDC? O IDC é um incidente de deslocamento de competência que só pode ser ajuizado pelo Procurador-Geral da República no STJ diante de graves violações de direitos humanos. E esse incidente visa a promover um deslocamento da investigação ou do processo que está tramitando na Justiça Estadual ou na Polícia Estadual, na Polícia Civil, no caso, e deslocá-lo para a Justiça Federal ou a Polícia Federal. É isso que se trata o incidente de deslocamento de competência. Grande violação de direitos humanos, ou seja, desrespeito aos tratados de direitos humanos que o Brasil ratificou. Quem pode ajuizá-lo só pode ser o Procurador-Geral da República, diante de que órgão? Do Superior Tribunal de Justiça, e o objetivo é deslocar a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Pronto, o incidente é esse. Agora eu vou fazer explicações mais gerais para você que quer estudar um pouco mais, né? O que é que acontece? O Brasil, ele tem por ideologia constitucional a proteção dos direitos humanos. Isso é possível de ser visto em várias partes da nossa Constituição. Eu citaria 3 aqui, mas a gente poderia falar de várias aqui. Se vocês pegam o artigo 4º da Constituição, que prevê os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais, vocês vão ver que um dos princípios que está lá é o da prevalência dos direitos humanos. O exemplo 2. Se vocês pegam o parágrafo 2º do artigo 5º da nossa Constituição, vocês vão ver que esse parágrafo 2º vai dizer que os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição não excluem outros decorrentes de tratados internacionais que o Brasil é parte, né? E um último exemplo, se vocês pegam o artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, esse artigo vai dizer que o Brasil incentivará a criação no futuro de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. Logo, a ideologia da Constituição brasileira é uma ideologia de proteção aos direitos humanos. O que é que ocorre? Se o Brasil tem por essa ideologia a proteção dos direitos humanos, e se o Brasil ratificou uma série de tratados internacionais de direitos humanos, portanto, se obrigou a proteger o direito internacional dos direitos humanos, quando há graves violações de direitos humanos, isso é bastante ruim, tanto para a imagem do país, tanto para a proteção dos cidadãos brasileiros e podendo ensejar, inclusive, responsabilização internacional do Brasil perante cortes de direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil já foi condenado, inclusive, por violações graves de direitos humanos. Então, o que é que acontece? Foi criado, por isso, esse incidente de deslocamento de competência. Por quê? Às vezes, em momentos de graves violações de direitos humanos, existem uma série de obstáculos para tanto a apuração desse fato, quanto para a punição dos responsáveis. E às vezes a Justiça Estadual está tão vinculada àquele ambiente, àqueles atores
que violar os direitos humanos podem ser atores com grande respaldo institucional, ainda que ilícito, e a justiça estadual ou a polícia estadual pode estar muito contaminada e não seja independente o suficiente para promover a punição dos agentes violadores dos direitos humanos, ou não tenha um aparato institucional suficiente para a rápida solução dessa violação grave dos direitos humanos. Então, a Constituição, lá no 109, parágrafo 5º, criou esse incidente para promover o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, levando em conta que a Justiça Federal poderia estar mais distante dos fatos, mais isenta até dos fatos e, ao mesmo tempo, ter uma capacidade institucional de operacionalizar tanto a investigação desses fatos quanto a punição dos seus responsáveis. É por isso que foi criado um incidente de deslocamento de competência. Exemplo concreto, né, que esse incidente foi ventilado que poderia ser aplicado no caso Marielle Franco, aquela vereadora do Rio de Janeiro que foi brutalmente assassinada, né? Tudo indica pela milícia carioca, né? Alguma milícia carioca. Então, o incidente de deslocamento de competência serve para essas graves violações de direitos humanos. Mais uma vez, um incidente que é ajuizado pelo Procurador-Geral da República no Superior Tribunal de Justiça, solicitando que o Superior Tribunal de Justiça, em caso de violação grave de direitos humanos, promova a competência, o deslocamento da competência de determinado fato da Polícia Estadual para a Polícia Federal ou da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Veja que esse fato não vai começar a ser processado no Superior Tribunal de Justiça, porque assim não seria supressão de instância. Esse fato vai ser investigado na Justiça Federal de primeiro grau. Lembrem-se que o artigo 109 da Constituição trata das competências dos juízes federais. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que essa dica tenha servido para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Tchau!